pessoal entrar. Esperar o pessoal entrar que eu já começo. Aí, só enviar aqui pro pessoal. Aí já vou começar a live de hoje. Que o pessoal vai entrando também. Boa noite, gente, tudo bem? Na live de hoje eu vou falar sobre sopa e comer a comida sólida em si. Qual que é a diferença, né? Se quando a gente come sopa emagrece mais rápido, se quando não come acaba emagrecendo de uma maneira mais lenta. Qual que é a grande diferença? Se você está aí buscando emagrecer, qual maneira que você acha que é mais fácil? Se você acha que se você comer ali a sopa ao invés de estar consumindo o alimento in natura, o alimento sólido, você vai conseguir um resultado mais rápido. Eu até separei aqui algumas diferenças, né? Para você saber também a quantidade de caloria de um e de outro, se realmente vale a pena você consumir sopa para você conseguir emagrecer. Por que que tem essa famosa dieta da sopa que muita gente quer fazer para conseguir aí um emagrecimento, né? As pessoas acabam optando por consumir sopa para ter um emagrecimento mais rápido. Qual que é essa resposta? Realmente funciona? Tudo isso eu vou explicar aqui na live hoje. O passo a passo mesmo de como que você, se você tem vontade de fazer, se realmente vale a pena, para você ter ali um emagrecimento. A gente sabe hoje que a magreza, né, é uma das coisas mais comentadas atualmente. O número de pessoas que lutam aí com a balança cada vez mais só tem crescido. As pessoas em busca de um corpo perfeito, de um padrão ali colocado pela mídia como padrão ideal, que é um corpo magro. Porque a gente sempre associa beleza, autoestima, autonomia, sempre é um corpo magro. Se você parar para ver os anúncios, sempre são as pessoas com um corpo magro dentro do peso, né, recomendado. Você dificilmente vai achar uma pessoa obesa no anúncio, numa propaganda, a não ser que ela vai falar sobre emagrecimento. Aí coloca às vezes até uma pessoa obesa e depois uma pessoa magra, para mostrar que a obesa tá triste, que a magra tá mais feliz, dando sempre a entender, né, que a obesidade, que a pessoa com sobrepeso tende a ser uma pessoa mais infeliz, tende a ser uma pessoa mais frustrada por conta de estar ali com excesso de peso, por conta de estar ali fora da forma, né, que a mídia coloca ali como o padrão ideal. E isso vai cada vez mais acarretando com que as pessoas fiquem mais depressivas, mais deprimidas e acometendo também até mais chances de desenvolver uma compulsão alimentar, um transtorno alimentar, pelo simples fato de fazer ali uma dieta restrita, de fazer ali uma dieta que ela não sabe se realmente funciona, só para conseguir ter esse emagrecimento imediato. Porque cada vez mais as pessoas estão querendo um emagrecimento imediato. É muito difícil você falar para uma pessoa, em 10 meses você perde 20 quilos. A pessoa vai ficar frustrada, ela quer perder 100 quilos em 10 meses. Ela quer perder tudo que ela precisa. Para ela, muitas vezes até para você que está aí, você pode estar achando que perder 10 quilos, que perder 15 quilos em um mês é muito tempo, que dá para perder 10 quilos em um mês. Que se colocasse ali 10 meses, 20 meses para poder perder, 10 meses para perder 5 quilos ou 10 meses para perder 20 quilos, a pessoa ficaria frustrada e não faria o plano alimentar. Por quê? Porque existem dietas mais restritas que trazem um resultado maior a curto prazo. Então, se você que está aqui assistindo conhece alguém que está brigando com a balança, que já fez essa dieta da sopa, ou então quer comer sopa aí para conseguir emagrecer, já envia para essa pessoa também, para ela poder assistir, para ela ver se realmente é possível sim conseguir emagrecer comendo sopa todos os dias. Porque é uma pergunta que eu recebo muito aqui no consultório, das pessoas que chegam, estava fazendo ali uma dieta da sopa, estava fazendo uma dieta
mais restrita para conseguir ele perder peso. E eu vou explicar aqui a diferença. Por que que aquela sopa X emagrece mais e sopa Y emagrece menos? Você já deve ter visto isso também. Então eu vou explicar a diferença que você vai conseguir também consumindo esses tipos de sopas e se realmente é essencial. Imagine só, se você precisa consumir em média 2.000 quilocalorias por dia. 60% da sua alimentação, em média, tem que ser carboidrato. E você teria, supondo 20% de lipídio e 20% de proteína. Boa noite, Zélia. E você pode ali, você separaria isso ao longo do seu dia. Imagine só que você pegasse ali proteína, carboidrato e lipídio, que são os 3 que você precisa. Onde que você vai encontrar, né? Pra gente começar melhor, pra você entender. Dos 60% de carboidrato em média que você ia consumir, 50%, 60%, 40%, independente, a média recomendada ali, supondo que seja 60% mesmo, por cento. Os 60% que você fosse consumir teria que ser em arroz, cereais, integrais, tubérculos, onde você encontraria ali o maior teor de carboidrato, que é pão, arroz, farinha, isso tudo é fonte de carboidrato. Aí a gente tem o carboidrato simples, que é o carboidrato com menos fibra, e o carboidrato complexo, que são os carboidratos integrais, que são os carboidratos com mais fibras, que é o que a gente encontra. Então olha só, você teria o carboidrato simples e o complexo, para você já ter ali 60% da sua alimentação sendo de carboidrato. Depois você teria o lipídio, né? E a proteína. O que é lipídio? Onde você conseguiria mais fontes de lipídio? Lipídio você vai achar óleos em geral, castanhas, abacate, na carne que você consome. Tudo isso é fonte de lipídio, que você pode sim colocar ali na sua alimentação, deve colocar, para te fornecer mais energia também. Então imagine só, você já teria ali o lipídio, o carboidrato e você precisaria da proteína. Onde que você vai ter proteína? Principalmente em produtos de origem animal. Carne, principalmente, derivados, leite, queijo, iogurtes, e tem também as proteínas de origem vegetal, que é lentilha, ervilha, grão de bico, soja. Todas essas você também consegue encontrar aí um teor proteico bacana. Aí imagine que você fosse juntar tudo isso numa sopa. Você teria que colocar ali muita coisa nessa sopa para ela conseguir chegar até na quantidade calórica que você ia precisar ao longo do seu dia. Porque se você pegasse 4 conchas de sopa de legumes, só legumes e refogasse, você teria ali em média de 100 calorias. E se você precisasse de 2.000 calorias ao dia, 100 calorias num prato de sopa é muito pouco. Aí você pegasse um prato de comida em média, com uma colher de servir de arroz, uma concha de feijão, salada, carne, um suco ou uma fruta de sobremesa, você teria em média 500 calorias. Se você comparasse só por calorias, a sopa de legumes com o prato convencional de comida, com comida sólida, onde você ia mastigar, a comida tem muito mais caloria. Tem em média 5 vezes mais calorias do que a sopa de legumes. Só que aí que entra o X da questão. Por que essa sopa de legumes não é tão efetiva assim? Porque quando você consome a sopa de legumes com apenas 100 calorias, ali você não vai ter a quantidade de carboidrato que você precisa, a quantidade de proteína que você ia precisar, muito menos a quantidade de gordura. A não ser que você fosse fazer uma sopa mais calórica. Que aí você pensa, mas eu já vi que a pessoa quando está doente come uma sopa para melhorar. Porque depende do tipo da sopa. Se a pessoa está num processo de emagrecimento, ela vai fazer uma sopa de legumes. Ela não vai fazer uma sopa de fubá, com carne desfiada, com um pedacinho de queijo, com ovo, com bacon. Ela não vai fazer uma sopa assim, ela vai fazer uma sopa mais leve. Só que essa quantidade calórica ia ser muito menor do que você precisa para gastar ao longo do seu dia. Então, ao invés de estar perdendo gordura do seu corpo, você ia estar perdendo mais massa muscular e água. Claro, você ia estar emagrecendo. Muita gente fala, eu quero emagrecer, custe o que custar. Eu prefiro emagrecer, ficar flácido, ficar cheio de pele, do que emagrecer com saúde, emagrecer e ficar bem, só que demora. Eu quero emagrecer rápido. Que é o que as pessoas sempre acreditam, que se emagrecer rápido, independente do que acontecer, vai ser bom. Só que se você tiver um emagrecimento tão rápido assim, começar a consumir uma sopa de 100 calorias, ao invés de um prato de comida que teria em média de 500, só para ter um emagrecimento muito rápido, isso pode acarretar diversos problemas à sua saúde. Não só a flacidez, esse é o menor dos problemas, você ficar cheio de pele. Então, assim, se você perdesse ali 30 quilos comendo sopa e ficar cheio de pele, isso com certeza é só o menor dos problemas. Você poderia acarretar ali
um excesso de sódio, dependendo dos temperos que você colocasse na sua sopa. Porque, supondo que você não está querendo fazer a sopa, está querendo comprar aquelas prontas, tipo da Knorr, da Maggi, essas sopas que a gente acha no supermercado, elas também têm pouca caloria. Se você for analisar, 4 conchas dessa sopa pronta, já pronta, dá um prato cheio, 4 conchas, tem em torno de 110 calorias. Só que ela tem a quantidade de sódio que você precisa para o seu dia todo. Então imagina só, você consome ali um prato de sopa dessas industrializadas e você já não pode mais comer nenhum alimento que tenha sódio. E basicamente todos vão ter sódio, porque você já atingiu a quantidade que você precisaria ao longo do seu dia, só por usar ali uma sopa industrializada, por estar usando uma sopa pronta ao invés de estar fazendo a sopa de legumes. Sendo que essa sopa quase não teria também nutriente que você precisa, porque quando você tem a comida sólida, você tem muito mais fibra, você desenvolve ali o processo de digestão, da mastigação, você tem uma concentração maior quando você consome o alimento sólido. E quando você consome o alimento líquido, não, é como se você estivesse tomando um suco de legumes. Não tem tanta diferença assim, porque se você cozinhou os legumes e bateu, ou pegou uma laranja e bateu, os dois vão ser o mesmo princípio ali. Você bateu e está tomando só um líquido, ao invés de quando você está comendo, estimulando todo esse processo de digestão. E acaba que você vai ter mais fraqueza, vai ter um cansaço maior. Aí você me fala, Peterson, mas eu conheço muitas pessoas que já emagreceram com essa dieta da sopa. Tem pesquisadores da USP que recomendam a dieta da sopa. Tem, só que eles recomendam a dieta da sopa para pessoas que vão ser submetidas a uma cirurgia. Se você for analisar, você vai ver, a dieta da sopa que é recomendada para emagrecimento é para pacientes com problemas de coração que vão ser submetidos a uma cirurgia e precisam perder peso rápido. Só que em nenhum momento da literatura, se você for olhar ali, vai falar que essa dieta da sopa é para ser feita a longo prazo e que essa dieta da sopa é para manter o peso. Então não, ela é para perder peso para entrar numa cirurgia. Por quê? Porque se a pessoa precisou entrar numa cirurgia e está acima do peso, está muito obesa, ela precisa sim emagrecer mais rápido, nem que ela perca ali mais massa muscular, só que ela precisa de um peso reduzido para o risco pós-operatório ser menor. Só que isso não quer dizer que ela não vai voltar a ganhar o peso que ela tinha. Muito pelo contrário, isso não é uma medida definitiva, não é uma medida efetiva que você vai fazer para conseguir o resultado que você busca. Então se você está consumindo sopa para conseguir emagrecer ali, a curto prazo é uma boa opção. Por quê? Eu preciso emagrecer 3 quilos em uma semana. Claro, se você fosse emagrecer 3 quilos para uma cirurgia, para algum procedimento que você precisasse ter uma redução de peso ali significativa a curto prazo, sim, porque você precisaria ali de uma força maior, né? Você precisaria perder peso por um motivo maior, uma força maior, que seria a cirurgia. Agora, se você não vai fazer uma cirurgia recente, não precisa emagrecer para colocar sua saúde em risco, você fazer a dieta da sopa, você também vai estar colocando a sua saúde em risco. Porque quando você consome só 100 calorias, não chega nem perto do que você precisa. Agora, se você pegasse essa sopa de fubá com carne, com algum acompanhamento que você fosse fazer e pegasse 4 conchas dessa sopa, ela teria em média de 1000 calorias. Por isso que o caldinho de feijão com bacon, ele é extremamente calórico, porque o bacon é muito calórico. Aí você coloca uma linguicinha, que também já tem um teor calórico a mais. Então, o caldo que você fizesse ali de feijão com bacon, ia ser um caldo muito calórico. Ia ter um teor de calorias, às vezes até maior do que um prato de comida, que teria em média de 500 calorias. Por isso é legal que você tenha ali essa comparação, para você não acabar pegando, fazendo, no caso, né, uma dieta que vai colocar a sua saúde em risco, porque você vai ter uma deficiência de nutrientes fazendo essa sopa, porque você não teria quase nutriente nenhum. Se você pegar só legumes, ali não tem proteína basicamente, você teria um teor muito baixo de proteína, um teor muito baixo de carboidrato, um teor, até as fibras vão ser reduzidas, porque você já triturou os legumes, você já cozinhou, né, teve o processo de cocção, onde você cozinhou os legumes e depois bateu, então já ia perder fibra, não ia ter a quantidade de carboidrato que você precisa, não ia ter a quantidade de proteína, de carboidrato e de gordura que você ia precisar. Por isso que a dieta da sopa a longo prazo não ia ser efetiva para você, que está buscando ter um emagrecimento.
Então, se você quisesse emagrecer 2 quilos em uma semana, claro que ela ia funcionar. Só que depois que você voltasse a comer comida, de uma maneira, comida sólida que eu falo, arroz, feijão, carne, você ia ver que o reganho de peso é muito mais rápido. Porque você voltou a consumir alimentos de alta densidade energética. E você não ia viver para sempre fazendo dieta da sopa. Porque ela pode te dar fraqueza, constipação, que é o intestino preso. Porque você não ia ter fibra suficiente. Como que seu intestino ia funcionar de uma maneira boa? Você não ia ter nutriente ali para melhorar o funcionamento do seu intestino, sua flora intestinal. Então não tem como ela funcionar de uma maneira regular se você não está consumindo os alimentos específicos que você precisa. Se você não está consumindo alimentos sólidos e está fazendo só sopa ao longo do seu dia. Claro que isso a longo prazo também, você poderia ali colocar a saúde do seu coração em risco. Você poderia colocar a saúde do seu cabelo, da sua pele. Por quê? Você não teria nutrientes específicos para nutrir pele, cabelo, unha, o seu coração, a pressão arterial. Tudo isso poderia ter sido colocado em risco. Porque a perda de massa muscular, quando você faz uma dieta da sopa, é muito grande. Porque você se restringe ali a comer os alimentos sólidos, os alimentos com maior teor de caloria. Agora, se você pegasse ali um prato de comida para você que quer fazer uma dieta da sopa e não quer colocar a sua saúde em risco, não quer ter uma perda muito grande de massa muscular, porque quando você perde sua massa muscular, imagine só, você fez a dieta da sopa por 30 dias e perdeu 10 quilos, que é o que todo mundo quer, perder peso em curto período de tempo. Como se 10 quilos aparecessem em 30 dias para você. Se acordou em 30 dias, 10 quilos surgiu na balança. Aí você faz essa dieta para perder os 10 quilos. Você perdeu ali desses 10 quilos, 7 de massa muscular, 2 de água e 1 de gordura, supondo. Desses 7 de massa muscular, você já faria com que a sua taxa metabólica basal caísse muito. E o que é isso? É a quantidade calórica que o seu corpo gasta para manter ao longo do dia. Então, ao invés dele gastasse 2.000 calorias, ele ia gastar 1.200 calorias. Aí você teria que comer depois muito menos do que você já era habituado a comer, só para poder manter o seu peso ali e não ter um reganho de peso depois que você voltasse a comer. Por isso que a dieta da sopa de legumes, essa dieta mais restrita, pode ser prejudicial, além de poder ali desenvolver a longo prazo um transtorno alimentar, porque você ia ficar com vontade de ficar comendo, você ia ficar com saudade, né, de ter os alimentos do seu dia ali para você consumir. E isso colocaria ali em risco até a sua saúde mental, porque você poderia desenvolver a longo prazo esse transtorno alimentar por ficar pensando sempre em alimento e não comer, por ter essa restrição. Porque a restrição alimentar pode sim desenvolver em até 18 vezes mais o risco de ter um transtorno alimentar a longo prazo, que seria uma compulsão de comer descontrolado, ou uma anorexia, uma bulimia, outros tipos de transtornos alimentares que você poderia ter fazendo uma dieta muito restrita. Agora, se você quisesse fazer uma dieta ali mais nutritiva e consumir sopa também, claro que a sopa é bem-vindo, mas em momentos específicos. Muita gente fala, sopa é para doente. Por que para doente? Porque é pouca caloria, o doente não está andando, o doente não está fazendo atividade física. Então, se ele consumisse sopa, claro que ele estaria consumindo bem menos calorias. Então, para ele seria bacana, porque o gasto energético dele é muito pequeno, então para ele seria uma excelente opção. Por isso mesmo, se você está aí pensando em fazer uma dieta da sopa, uma dieta mais restrita, é legal que você tenha em consideração também, né, leve em consideração todos esses fatores. O que você pode fazer? Você pode conciliar, é possível emagrecer com um plano alimentar de comida sólida ao invés do plano alimentar de sopa. Então, você pegaria ali o arroz, o feijão, e se você não gosta de legumes, você pode fazer uma sopa, porque na sopa de legumes você gosta, mas você não gosta ali do legumes cozido, aí você faz a sopinha. Porque se você estava disposto a fazer a sopa para conseguir emagrecer, você pode sim fazer uma sopa de legumes e agregar no seu prato ali do dia a dia, na sua refeição que você foi fazer. Porque você pegasse ali meio prato de sopa que dá 50 calorias, isso não ia mudar se você colocasse ali na sua refeição para ter mais nutriente. Porque sim, a sopa tem um teor nutricional legal, só que não o suficiente para o seu corpo. Só a sopa não vai suprir o que você precisa. Então você pode fazer isso. Muitos países também que não têm, né, grande quantidade de vegetais, frequentemente costumam fazer muita sopa. Por quê? Porque na sopa você não precisa dos vegetais sempre ali de uma aparência muito bonita. Você pode congelar os vegetais e depois fazer essa sopa.
Em Portugal mesmo era muito comum o consumo de sopa. Todos os lugares que você vai tinha sopa, até no McDonald's tinha sopa. Mas por quê? Porque é cultural ter a sopa ali junto com a comida. Não é tão habitual ter os legumes igual a gente tem aqui no Brasil. Só que é uma estratégia que funciona. Porque se você já não gosta de legumes ou não acha com tanta frequência, não tem tempo de fazer, você pode fazer a sopa. Faz a sopa, congela as pequenas porções dos legumes e agrega isso no plano alimentar, no prato de comida sólida. Mas não faça só a dieta da sopa acreditando que vai ter um emagrecimento muito rápido e vai manter esse peso. Porque você não vai morrer comendo sopa. A não ser que você faça essa dieta por muito tempo e acabe falecendo. Aí você morreu comendo sopa. Mas se você estivesse consumindo sopa só para a forma de emagrecimento, ela não seria tão efetiva. Então o ideal seria que você fizesse realmente essa combinação. Tentasse conciliar ali a quantidade de sopa com o seu plano alimentar de comida sólida, para você ter um equilíbrio na alimentação e não ter deficiência nutricional do seu plano alimentar. Que aí você conseguiria sim ter esse equilíbrio e fica num plano muito mais bacana que você pode estar fazendo também. Porque realmente acontece muitas vezes de você querer ter um emagrecimento rápido, só que você pode colocar a saúde em risco se você fizer alguma restrição muito grande. E você já conheceu alguém que fez uma dieta restrita e acabou ganhando peso novamente. E acabou ali tendo esse reganho de peso. Então olha só, o que eu queria esclarecer aqui na live de hoje. Se você está fazendo dieta da sopa na intenção de emagrecer e não ganhar o peso, essa é a maior furada que você está fazendo. Porque a dieta da sopa a longo prazo vai ter reganho de peso, que você vai voltar a comer 1 hora. E o seu corpo vai armazenar isso como fonte de energia. Porque olha só, de 500 para 100 é uma diferença grande. Aí ia dar 1.000 para 200, porque se você pegasse o almoço e a janta, que tivesse ali 500 calorias na refeição, teria 1.000 calorias. Enquanto 2 pratos de sopa ia dar 200, o seu corpo depois ia querer armazenar tudo isso como fonte de energia, para quando você voltasse a comer, né, voltasse a comer o alimento sólido, ele ia guardar com medo de acontecer uma coisa restrita dessa de novo. Então, resumindo, você não emagrecerá mais fazendo uma dieta da sopa. Agora, se você está fazendo um plano alimentar e quer conciliar a sopa junto, é uma excelente opção. Que você pode estar fazendo para conseguir aí ter um emagrecimento. Lembrando que só uma medida isolada não vai fazer você conseguir ali ter esse emagrecimento, né? Conseguir emagrecer de uma forma definitiva e duradoura. Então cuidado com as propagandas enganosas que você vê. Ah, perca 10 quilos em 7 dias, perca 5 quilos em 10 dias, ou até perca 15 quilos em 1 mês. Desconfia, porque não é tão fácil assim, não é tão simples você chegar ali e só consumir uma sopa e vai ter um emagrecimento. Porque você pode sim emagrecer muito rápido, mas não se esqueça, tudo que vem fácil, vai fácil. Então se você emagreceu muito rápido em um curto período de tempo, a chance de você ter um reganho de peso depois é muito maior. Então aí queria deixar essa dica para vocês, né? Cuidado aí quando você estiver consumindo muita sopa na intenção de ter um emagrecimento e foque em ter uma alimentação mais equilibrada, que o equilíbrio vai ser ali a chave, né, para você conseguir ter esse emagrecimento. Então espero que você tenha entendido sobre como funciona esse processo da sopa e do alimento sólido e veja a diferença. E não caia nessas ciladas. Quando você vê ali um anúncio, uma propaganda, cuidado para não acabar colocando o seu organismo em risco fazendo ali uma dieta muito restrita também. Queria falar que quinta-feira que vem eu vou estar aqui de novo no Instagram com um tema específico. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui também. Pode mandar depois para mim, que vai ser um prazer poder te ajudar. Então, muito obrigado e até quinta que vem.